Queridos irmãos e irmãs, quinta-feira, dia dedicado ao sacerdócio, dia dedicado à Eucaristia, e aqui nesta igreja da PUC Rio, preparando-nos para esse momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, que vamos ter durante toda a manhã com as confissões. E sem dúvida o Evangelho de hoje nos dá uma boa linha para, primeiramente, motivar-nos a vivermos na santidade. Segundo, de fazermos um exame de consciência sobre a nossa vida de preparação justamente para a confissão. Uma coisa importante a dizer é que muitas vezes o ser humano, pode se acostumar a viver no erro, e isso gera um problema muito sério. Você está se acostumar a conviver com a mentira, com o pecado, faz com que você adiante aqui na terra uma série de prejuízos que não são, logicamente, bons. Todo prejuízo gera algum tipo de fatalidade. Por isso nós não podemos, e é uma exortação de busca na santidade, sabendo que o pecado é exatamente o oposto a uma busca da santidade. Não podemos compactuar, conviver, como se fosse a coisa mais normal andar em pecado. Uma das coisas que eu mais agradeço a Deus Nosso Senhor, que eu considero um dom, ao mesmo tempo um dom que me foi infundido muito na minha época da Marinha, pelo meu ex-capelão, que nos ensinou a não estarmos satisfeitos na nossa vida se nós estamos em pecado mortal. Sempre que existe o pecado mortal, correr para a confissão. E é muito interessante quando nós falamos desse tema, que as pessoas imediatamente perguntam: mas padre, o que é o pecado mortal? E muitos de vocês, de pessoas conhecidas, já não conseguem fazer esse discernimento entre o que é um pecado mortal, entre o que é um pecado leve, sabendo que nós não podemos compactuar com o pecado mortal. Logicamente vai ser uma luta constante. Cada mandamento para nós é aquela luz na qual nós devemos buscar um sentido da vida, desde o primeiro até o 10º mandamento da lei de Deus, cada um deles representando fonte de sentido da vida, cada um deles apontando para mim a direção para o Cristo. Sempre que nós, de maneira consciente, de maneira livre, com atos graves em relação a cada mandamento, ofendemos a Deus ou o próximo, estamos diretamente numa situação chamada pecado mortal. E se isso existe na minha vida, a minha alma tem que estar inquieta, para buscar o sacramento da confissão. Nós não devemos ter medo de olhar para os mandamentos de Deus, da igreja, fazer esse exame de consciência e perguntarmos: estou buscando corresponder a cada um deles? Nenhum de nós está aqui para julgar o outro. Todos nós devemos buscar diante de Deus esse exame de consciência, ao fazê-lo não julgando os outros, mas sim tendo um juízo sobre mim mesmo diante de Deus. Se eu estou em pecado leve, se eu estou no pecado venial, se eu diante desses mandamentos da lei de Deus e da igreja, eu
ofendo de uma maneira leve em uma dessas matérias, logicamente eu não estou obrigado à confissão sacramental. Eu posso receber o perdão no ato penitencial da Santa Missa. Mas o que também eu considero um dom, que nos ensinaram desde aquela época do Colégio Naval e Escola Naval, a mantermos um ritmo de confissão. Por isso, eu aqui na PUC me dispus, fiz esse propósito de toda quinta-feira pela manhã estar aqui disponível. Logicamente, todos os dias eu estou disponível para isso, para conversas, os grupos, etc. Mas, especialmente na quinta-feira pela manhã, está disponível para a confissão. Se você está naquele pecado leve, não deixe de buscar também, para manter um ritmo na sua vida, da vida espiritual. Ele ajuda profundamente. O sacramento da confissão, as pessoas não sabem disso, ele é muito, mas infinitamente mais potente que uma oração de libertação e que um exorcismo. As pessoas pensam às vezes que por todo, entre aspas, o show que dá o maligno numa oração exorcística, o exorcismo é mais potente que a confissão. Mas muitas vezes o que é que acontece? A gente não vê os efeitos numa confissão sacramental, mas ela é uma bomba na vida espiritual. Um elevador que nos coloca num patamar de vida espiritual muito maior do que nós estávamos. Hoje o Senhor Jesus quer nos convidar justamente a esse espírito de arrependimento, esse espírito de busca da perfeição que passa pela confissão. Para um católico, passa pela confissão sacramental. Quando o sacerdote está confessando, não é ele, é Cristo que nos espera. Que Jesus possa contar com a nossa generosidade interior e que vocês sejam como esses discípulos que veem o Senhor ressuscitado e correm para anunciá-lo, correm para dizer: eu vi o Senhor, eu experimentei o Senhor, tenho adoração aqui, fiz adoração aqui na PUC, toda quinta-feira tenho buscado me confessar. Não precisa ser uma confissão longa. Eu ontem me preparei para esse momento aqui. Ontem eu busquei minha confissão. Em 5 minutos fiz uma excelente confissão. Dediquei 5 minutos a fazer um exame de consciência. Me preparei e já tinha me confessado na quinta-feira passada, antes de fazer umas pregações. Porque a minha alma, ela fica precisando constantemente desse sacramento. É incrível. É concomitante. Sagrada Eucaristia com confissão para mim. Que o Senhor nos dê essa graça. Sentirmos falta do sacramento da confissão e da Eucaristia como se fossem o ar que nós respiramos. Se falta esse ar, a gente começa a se asfixiar. A gente precisa deste alimento, desse ar para respirar na vida espiritual. E aí acontecem grandes curas, grandes libertações, aí acontecem grandíssimas graças. Cada confissão sacramental é você se dispor diante de Deus e Ele quebra barreiras imensas que podem estar na nossa vida nos prejudicando. Confiem ao Senhor, adorem ao Senhor hoje e sigamos essa Santa Missa nesse espírito de preparação. E lhes peço de todo o coração, sejam discípulos do Cristo ressuscitado. Anunciem essa graça. Tragam as pessoas. Sejam apóstolos de Jesus Cristo Eucarístico, que quer ser adorado nessa igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Que Maria, Mãe da Eucaristia, nos leve a esse amor penitencial. Amém.